mãos em direção aos céus. Levante as suas mãos em direção aos céus. Só quem está sentindo a presença de Deus, levante as suas duas mãos aos céus e dê o melhor glória a Deus que você puder nesta noite. Levanta bem alto, de olhos fechados. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia, aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas agora. Eu vou deixar você sentir um pouco mais a glória de Deus nesta Salmo de número 95, verso de número 7 a seguir. Você possui um exemplar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, livro de Salmos, Salmo de número 95, verso de número 7. Você pode procurar o texto glorificando o nome do Senhor Jesus. Quero fazer uso da oportunidade para louvar a Deus por estarmos aqui com os irmãos, em especial está o vosso pastor, a pessoa do pastor Roberto, que é uma grande alegria. Sou um admirador da chamada do pastor Roberto, daquilo que Deus tem feito aqui na área Berceba, com os obreiros, com as lideranças, em conjunto com a igreja. Me alegro muito todas as vezes que eu vejo algum vídeo ou alguma notícia a respeito da área Berceba. Meu coração se incendeia. Eu recebi um convite, fiquei extremamente feliz por cultuar a Deus nesta noite com os irmãos. Sentir a glória do Espírito de Deus entre nós. Deus abençoe esta querida igreja, os visitantes que estão aqui conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração. Livro de Salmos, Salmo de número 95, verso de número 7 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, repita comigo, hoje. Amém. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração ingrato, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém? Quem não estará sentados por alguns minutos, com a total liberdade para glorificar em nome de Jesus. Meus irmãos, o salmista Davi nos revela pelo menos 3 razões. Quem está me ouvindo, diga amém. 3 razões pelas quais
os filhos de Israel não entraram no descanso, não entraram na terra que Deus havia prometido desde Abraão, desde Isaac e também a Jacó. Dentre as razões que impediu os filhos de Israel de entrarem no descanso, o salmista Davi registra pelo menos 3 no cântico de número 95 no livro de Salmos. A primeira razão, ele diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. A primeira razão é a dureza de coração por parte dos filhos de Israel. Em seguida nós vamos, não detalhadamente, mas nós iremos ver um pouco mais a respeito desta razão. A segunda razão está registrada no verso de número 10 do Salmo 95, que diz assim: durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração ingrato. A segunda razão era que os filhos de Israel possuíam um coração ingrato, haja vista terem sido tirados de um cativeiro, de uma aflição, tirados da escravidão e terem sido levados a peregrinar pelo deserto a fim de possuírem uma terra que, nas palavras de Deus e dos próprios espias que foram provar da terra, manava leite e mel. O descanso de Deus para o seu povo, nas palavras do próprio Criador, manava leite e mel. Era um povo de coração ingrato, pois estavam sendo levados a uma terra que manava leite e mel, porém, em determinados momentos, em determinadas ocasiões, demonstravam uma ingratidão e murmuravam de Deus, e deixavam transparecer uma certa saudade dos tempos que viviam no Egito, sentiam saudade daquilo que comiam do Egito, como por exemplo das cebolas do Egito, dos pepinos do Egito, sentiam saudades de tudo aquilo que viveram no Egito, demonstrando uma ingratidão para com Deus, que estava lhes guiando a uma terra incomparável, a uma terra sem igual, uma terra que manava leite e mel. Os filhos de Israel eram um povo ingrato de coração. A terceira razão pela qual os hebreus não tomaram posse das terras prometidas ainda está registrado no verso 10, que diz assim: e não conheceram os meus caminhos. Este não conhecer os meus caminhos traz uma ideia de desprezo, ou seja, os filhos de Israel, o povo hebreu, não se interessaram em conhecer os caminhos de Deus, desprezaram os seus caminhos, não se interessaram em caminhar pelos caminhos de Deus. Então aqui encontramos pelo menos 3 razões que impediram os filhos de Israel de entrarem no descanso. A primeira razão, a dureza de coração. A segunda razão, a ingratidão de coração. E a terceira razão é porque desprezaram os caminhos do Senhor. Nós chegamos a uma conclusão que o problema dos filhos de Israel estava no seu coração. O problema deles estava no coração, diante da dureza, diante da ingratidão. E nas páginas do Antigo Testamento, em especial no Pentateuco, nós iremos ver que Deus sempre procurou maneiras de se aproximar do seu povo e de querer ter por completo o coração dos seus filhos, o coração do povo hebreu. O livro de Deuteronômio, que registra uma síntese de todos os acontecimentos do Pentateuco, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4, registra a intenção de Deus de querer ter por completo o coração do seu povo. Assim disse Deus
no versículo de número 5, do capítulo 6 de Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Havia um interesse de Deus no coração dos filhos de Israel. E por qual razão? Eu compreendo que Deus desejou ter por completo o coração do seu povo, haja vista ele conhecer o coração dos filhos de Israel, haja vista ele saber que havia um problema no coração do seu povo, e este problema necessitava ser tratado, este problema precisava ser tratado, e nós até de uma certa forma compreendemos por qual razão Deus chegou a este entendimento, que havia um problema a ser tratado no coração do seu povo. Não foram apenas poucos anos que os filhos de Israel estiveram nas terras do Egito, mas sim 430 anos lá permaneceram, compartilhando dos costumes do Egito, compartilhando da cultura do Egito. 100% era desagradável aos olhos de Deus. É por certo que no decorrer das décadas, dos séculos, os filhos de Israel absorveram alguns traços da cultura egípcia que não agradavam a Deus. O coração dos filhos de Israel foi contaminado pela cultura egípcia, e para que eles entrassem na terra era necessário passarem por uma limpeza. Para entrarem na terra era necessário eles entregarem o coração totalmente a Deus. Por essa razão nós observamos Deus desejando possuir todo o coração do seu povo. Ainda Deus vai além, quando no versículo de número 5, no versículo de número 6, ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No versículo de número 5, Deus quer todo o coração do seu povo, expressando interesse em possuí-lo. No versículo de número 6, mais uma vez, Deus está demonstrando o seu interesse em possuir o coração dos filhos de Israel. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Era necessário o povo hebreu entregar todo o coração a Deus para que pudessem entrar no descanso. O salmista Davi registrou que pelo menos duas causas do povo não ter entrado, ou uma geração não ter entrado no descanso, foi a dureza de coração e a ingratidão de coração. Isto demonstrando que havia um sério problema no coração dos filhos de Israel. Deus então cria um meio de obter o coração dos seus filhos. Deus cria um meio para obter o coração do seu povo. E qual foi o meio encontrado por Deus para obter o coração do seu povo? Foi levá-los a peregrinar por longos anos no deserto. Foi no deserto que Deus está, por meio das suas palavras, levando o seu povo a um estágio de amadurecimento. Deus está levando o seu povo a um estágio de amadurecimento, a fim de que eles pudessem entregar o seu coração totalmente a Ele, a fim de que eles pudessem entregar o coração totalmente nas mãos de Deus. O deserto serviu senão para amadurecer os filhos de Israel. De que maneira Deus se relaciona com os seus filhos durante a peregrinação no deserto? O livro de Deuteronômio perdeu o seu significado na transliteração do hebraico para o grego, mas no original hebraico o livro de Deuteronômio se chama Devarim, que significa palavras. Davar, palavra,
tradição do plural rim, devarim, palavras, a maneira que Deus encontrou para se relacionar com os seus filhos durante a peregrinação do deserto e levá-los ao amadurecimento para que entregassem o seu coração totalmente a Ele, foi por meio das suas palavras. Em outras palavras, Deus instrui os seus filhos, Deus educa os seus filhos durante a peregrinação do deserto. Era como se Deus percebesse que eles estavam imaturos, contaminados pela cultura egípcia, contaminados por traços da cultura egípcia que não agradavam a ele. Diante disso, era necessário levar os seus filhos. É impressionante a maneira que Deus se relaciona com o povo hebreu. É da mesma forma que um pai se relaciona com os seus filhos, e a maneira encontrada por Deus é por meio da instrução, através das suas palavras. Durante toda a peregrinação encontramos Deus falando com o seu povo, Deus instruindo o seu povo, Deus ensinando o seu povo, Deus educando o seu povo para que pudessem amadurecer, entregar o coração a Ele e terem o acesso ao descanso, terem o acesso à terra prometida. Era necessário os filhos de Israel serem educados pela instrução de Deus. Um dos versículos que o povo judeu possui no seu sangue é aquele em Provérbios que diz: ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Porque este versículo está no sangue do povo judeu, pois eles se lembram do tratamento do Senhor Deus, Criador de todas as coisas, com os hebreus durante a peregrinação no deserto. Era um povo no caminho, sendo instruído pelo próprio Deus, sendo ensinado pelo próprio Deus, sendo educado pelo próprio Deus. Então chegamos à conclusão que o deserto, quem está me ouvindo diga amém, o deserto serviu-se para amadurecer os filhos de Israel, a fim de que eles entregassem o coração totalmente a Deus. Porém, o deserto é chamado no capítulo de número 8, no versículo de número 3, de caminho. E caminho nos dá uma ideia, o caminho faz alusão a um processo, ou seja, Deus criou um processo para os seus filhos passarem, a fim de que chegassem ao amadurecimento, a fim de que entregassem o seu coração a Ele. Ouça por favor o que diz o versículo 2 de Deuteronômio 8: recordarás de todo o processo, ou seja, recordarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. O deserto era o processo para os filhos de Israel entrarem no descanso. Este processo possuiu alguns passos, pelo menos 3 passos no processo de entrada no descanso. Estão registrados no versículo de número 2 do capítulo 8 de Deuteronômio. Ouça-me por favor, diz assim a palavra de Deus: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Primeiro passo, para te humilhar. Segundo passo, para te provar. E terceiro passo, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. 3 passos compõem o processo, compõem o caminho do deserto. Igual o primeiro passo é o da humilhação, o segundo passo é o da provação, e o terceiro passo é o do saber. Em outras palavras, é o de discernir. Deus, Ele queria saber o que estava no coração do seu povo, ou seja, Deus queria discernir o que estava lá dentro. Como já disse, Ele sabia que muitas coisas haviam se enraizado. A idolatria, quem está me ouvindo diga amém. A idolatria havia se enraizado no
coração dos filhos de Israel. Os deuses egípcios haviam se enraizado no coração dos filhos de Israel. A feitiçaria, a mentira, a prostituição, coisas abomináveis aos olhos de Deus haviam se enraizado no coração dos seus filhos, e Deus queria saber o que estava lá dentro. Deus queria discernir. Esta palavra saber no original faz alusão a rasgar. Quando Deus diz assim, eu quero saber o que está no teu coração, era como se ele dissesse, eu quero rasgar o teu coração para ver o que estava lá dentro. Eram os filhos de Israel no processo de amadurecimento para entrarem na terra prometida, sendo humilhados por Deus, sendo provados por Deus e sendo rasgados para serem discernidos por Deus. Eles davam uma volta de 6 meses, de 1 ano no deserto. Lá ia Deus, rasgava o coração dos seus filhos. Se encontrasse ainda alguma raiz do Egito, Deus fechava o coração do seu povo e deixava eles peregrinarem por mais um tempo na terra do deserto. Lá ia Deus novamente, rasgava o coração do povo e encontrava raízes no coração deles, raízes da prostituição, raízes da idolatria, raízes da feitiçaria. Deus pensava, eles não estão preparados para entrarem na terra, eles não estão prontos para tomarem posse da terra, eles não estão maduros para entrarem na terra. Eu irei deixá-los por mais um período no deserto. Aqui encontramos a dureza de coração por parte dos filhos de Israel. A palavra de Deus diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Durante a peregrinação no deserto, como já disse, era Deus se relacionando por meio das suas palavras, era Deus deixando claro a sua vontade expressa por meio da lei. Deus expressava a sua vontade por meio dos mandamentos, e diante dos mandamentos de Deus, diante de suas palavras, qual era a atitude do povo? Não era absorvê-las, não era escrevê-las no coração, não era na mente dos seus filhos, mas sim era endurecer o coração diante dos mandamentos de Deus, era endurecer o coração diante das palavras de Deus. Era Deus falando e o povo endurecendo o seu coração, era Deus deixando a sua vontade expressa na sua lei e o povo endurecendo o seu coração. Uma das razões de eles permanecerem por 40 anos no deserto foi a dureza de coração, e a dureza de coração está relacionada a uma rejeição de um tempo denominado por Deus. Deus denomina um tempo e relaciona com a dureza de coração. Como se chama este tempo denominado por Deus? Nas palavras do salmista, nas palavras de Deus, ele denomina este tempo como hoje. Deus chama este tempo de hoje. Ele diz assim: escreverás as minhas palavras que hoje te ordeno no teu coração. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ele chama este tempo de hoje. E o que seria este tempo chamado por Deus de hoje? O profeta Isaías, no capítulo de número 49, a partir do versículo de número 8, chama este tempo denominado por Deus de hoje como o tempo aceitável. Ouça-me por favor, eu não vou estender muito. Ouça-me por favor o que diz o profeta Isaías lá no capítulo de número 49. O profeta Isaías, ele diz assim, no capítulo de número 49, a partir do versículo de número 8, ele diz assim: diz ainda o Senhor, no tempo aceitável, no tempo que se chama hoje,
eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador de aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. O profeta Isaías chama o tempo denominado por Deus de hoje como o tempo aceitável. De igual modo, em outros registros encontraremos o mesmo tempo sendo chamado de tempo favorável. Tempo favorável, tempo aceitável, ou dia que se chama hoje, são a mesma coisa. O que seria este tempo? Ora, meus amados irmãos, o tempo que Deus chama de hoje nada mais é do que um tempo favorável para buscar a Deus, um tempo favorável para se inclinar a Deus, um tempo favorável para servir a Deus, um tempo favorável para se entregar a Deus. Pelo menos três coisas ocorrem dentro do tempo que o profeta Isaías chama de aceitável. Ele diz assim: no tempo aceitável te ouvi. A primeira coisa que acontece no tempo que Deus chama de hoje é que Ele ouve. Deus ouve no tempo aceitável. Segundo, te socorre. A segunda coisa que acontece no tempo que Deus chama de hoje é que Ele socorre. A terceira coisa que acontece no tempo que Deus chama de hoje é que Ele guarda. Guardar-te. Deus protege com as suas asas. Três coisas: Deus ouve, Deus socorre e Deus guarda. Acontecem dentro do tempo que o profeta Isaías chama de aceitável. Chegamos à conclusão que o tempo aceitável nada mais é um período em que o próprio Deus, com a sua graça, Deus ele oportuniza o ser humano para lhe buscar, para lhe servir, para lhe pedir socorro. É um tempo que Deus oportuniza o ser humano para lhe adorar, para lhe glorificar, para lhe buscar, pois dentro deste tempo Ele ouve, Ele socorre e Ele guarda. No entanto, senhoras e senhores, o povo, diante do tempo que Deus chamava de hoje, endurecia o coração, ou seja, rejeitava o tempo que Deus chamou de hoje. E é por essa razão que a palavra de Deus é enfática ao enfatizar que os filhos de Israel permaneceram longos 40 anos peregrinando no deserto. Por qual motivo? Pois Deus dava uma oportunidade a eles. Eis que eu estou vos dando, eis que eu estou vos dando uma nova oportunidade. Eis aí o tempo aceitável para o meu povo, eis aí o tempo favorável para o meu povo. Mas eles rejeitavam, endureciam o coração e lá continuavam peregrinando por mais 5 anos, por mais 10 anos, por mais 15 anos, por mais 20 anos e por mais 30 anos, mais 35 anos, em razão de não aproveitarem o tempo que Deus chama de hoje, um tempo que Ele ouve, um tempo que Ele guarda e um tempo que Ele socorre. Por longos 40 anos peregrinaram no deserto, porque endureciam o coração para as palavras de Deus e desprezavam o tempo da oportunidade. Eu abro um parênteses aqui para dizer que o tempo favorável, o tempo aceitável não dura para sempre. O tempo favorável um dia se finda. Eu não vou aqui fazer uso da parábola, mas vou apenas mencioná-la, apenas um pouco, não vou me estender. Mas a parábola de Mateus 25 nos ensina, por meio dos 2 grupos de virgens, 5 loucas, 5 prudentes, que o tempo favorável se finda. O tempo favorável não dura para sempre. O tempo favorável possui um prazo de validade. As 5 loucas e 5 prudentes tinham disponíveis as suas vasilhas, o azeite. 5 delas aproveitaram o tempo, encheram as vasilhas de azeite, guardaram aquela reserva e foram esperar o noivo. As 5 loucas
desprezaram, se desinteressaram. Amanhã eu vou encher a minha reserva, amanhã eu vou abastecer a minha reserva, amanhã eu busco azeite, quando de repente elas dormiram. Não esperavam o sono, pastor Roberto, mas elas adormeceram devido à demora do noivo. De repente o mensageiro grita, aí vem o noivo. Todas se levantaram e foram examinar as vasilhas. Assim prudentes glorificaram, ficaram alegres, porque a reserva estava cheia. Abasteceram a lamparina e o fogo continuou aceso. Assim loucas, caros visitantes, se desesperaram, porque as suas lâmpadas apagavam, acendiam e apagavam, acendiam e apagavam, indicando falta de azeite, falta de combustível. Elas correm, as prudentes, irmão Cristiano, e pedem azeite emprestado. As prudentes, como eram prudentes, o nome já diz, negaram dar o azeite às loucas, para que não faltasse a elas, e para que não faltasse às loucas também. Qual foi a proposta? Ide antes aos vendedores e comprai-o. Desesperadas, enlouquecidas, partiram as loucas em direção aos vendedores para comprar azeite. Enquanto elas foram comprar azeite, você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a porta se abriu, as prudentes entraram para as bodas e a porta se fechou. Leia depois na Bíblia, ela diz, e fechou-se a porta. Quando as loucas voltaram, elas deram com o nariz na porta fechada. A porta havia fechada. O que é a porta senão este tempo que Deus chama de hoje para a tua vida? O que é esta porta senão as oportunidades que Deus tem dado a você? O que é esta porta a não ser aquilo que Deus tem feito para você se entregar a Ele, para você buscar a Ele, para você servir a Ele? O que muitos estão fazendo é desprezando este tempo, virando as costas para este tempo. Quantos nós evangelizamos nos dias de hoje? Quantos folhetos são entregues? Quantos jornais são entregues? Quantas almas são evangelizadas? E na sua maioria o que fazem e dizem: eu não preciso ir para a igreja, hoje eu não vou ir na igreja, hoje eu não vou servir a Jesus. Sabe o que elas dizem? Elas falam assim: amanhã eu sirvo a Jesus, amanhã eu viro crente, deixa eu aproveitar um pouquinho ainda essa minha vida, deixa eu aproveitar um pouco a minha juventude. Eu tenho muita balada para curtir, eu tenho muita mina para namorar, eu tenho muita coisa, eu tenho meu carro para comprar, eu tenho minha casa para comprar. Não, Jesus agora para mim não. Servir a Jesus, quem sabe daqui a 10 anos, quem sabe daqui a 20 anos, quando eu tiver velhinha, eu vou servir a Jesus. Por favor, me ouça, só me ouça agora. Sabe qual é o problema? O problema é que o ser humano quer impor o seu tempo a Deus. O ser humano quer dizer assim a Deus: amanhã eu te sirvo, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu te adoro, amanhã eu me entrego a ti. É o ser humano que quer impor o seu tempo a Deus, mas mal sabe ele que a chave para abrir a porta não está nas suas mãos. É Deus que abre a porta da oportunidade. É Deus que determina o tempo na tua vida. É Deus que diz para você assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É hoje de Deus, não é o teu amanhã para Deus. Deus quer o teu hoje. Me ajuda aqui, por favor, sonoplasta. É o hoje de Deus para a tua vida, não é o teu amanhã para Deus. Deus
abandonar a balada, o uísque, a prostituição. É hoje. Levante a tua mão agora. Levante a tua mão agora. Levante a tua mão agora. Receba o tempo de Deus que se chama hoje. Não tem uma palavra aí das crianças. Oh, Mateus 19, eu já vou encerrar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Um jovem na Bíblia se interessou em entrar pela porta, entrar no descanso, alcançar a vida eterna. Obrigado. Um jovem na Bíblia se interessou em aproveitar o tempo de Deus que se chama hoje. E ele se aproximou de Jesus e ele fez uma pergunta a Jesus. Irmão André, meu companheiro, sabe qual foi a pergunta do jovem para Jesus? Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna, para entrar pela porta, para aproveitar este tempo que tu estás me dando, que se chama hoje? O que farei? Jesus faz algumas perguntas a ele, e no diálogo o mestre percebe que alguma coisa estava faltando, alguma coisa ainda precisava mudar na vida daquele rapaz, e o problema dele estava justamente no coração. Jesus então, ele diz assim, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Então Jesus disse, se queres ser perfeito, se queres tomar posse do descanso, se queres herdar a vida eterna, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. O mestre rasgou o coração daquele rapaz. Exteriormente ele era perfeito, o seu exterior estava ideal, no padrão, mas os olhos de Jesus rasgaram o coração daquele moço e viram que lá dentro havia raízes do amor aos bens, do amor ao dinheiro. Eu não quero aqui me focar aos bens, ao dinheiro, mas eu quero representá-los a todos os prazeres desta vida. Eu quero representá-los a todos os prazeres da carne. Eu quero representá-los com todas as coisas da terra. E Jesus percebeu que no coração dele havia raízes que o prendiam ainda à terra, que o prendiam ainda às coisas que não eram de Deus, que ainda estavam lhe impedindo para entrar na vida eterna. E Jesus faz uma proposta antes: arranca essas raízes do teu coração. Arranca essas raízes do teu coração, e depois tu pode me seguir, e depois tu podes entrar pela porta, mas o teu coração precisa ser limpo. Eu preciso que tu entregues a mim todo o teu coração. Eu preciso que tu entregues a mim todo o teu coração. Vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres. E neste momento, já me encaminho para o final, e neste momento aquele jovem, ele coloca em uma balança. De um lado da balança está o amor aos seus bens, o amor às suas posses. Max, me ajuda aqui. Eu sei que não é o Max, vem Wesley. Vem Max, por favor, fica aqui, me ajuda. Oh, aleluia. É gênio. Max, fica aí. Então aquele jovem imagina, conhece, né? Então aquele jovem imagina na sua frente uma balança, e de um lado ele coloca o amor aos seus bens, irmão Cristiano. Ele coloca o amor às suas propriedades, às suas
carros, a sua mansão. Ele coloca de um lado da balança tudo aquilo que ele possuía, os prazeres que a riqueza lhe fornecia, e do outro lado da balança ele coloca a proposta de Jesus: para tomares posse do descanso, para herdares a vida eterna, tu terás que vender tudo que tu tens, dar aos pobres, tu terás que desapegar o teu coração das coisas deste mundo. Ele colocou do outro lado da balança a proposta de Jesus e ficou pensando: oh, aleluia. E ele ficou diante daquilo, ele ficou pensando, ficou refletindo, ele ficou lembrando dos seus bens, lembrando das suas posses, dos seus carros, das suas cabeças de gado. E do outro lado vinha a voz de Jesus que dizia: vai, vende tudo que tu tens, entra pela porta, vende tudo que tu tens, entrega o teu coração a mim, depois vem e me segue. É hoje, te entrega hoje, é hoje, entra pela porta hoje. E ele começou a entrar em luta, pois se lembrava dos prazeres que os seus bens lhe davam, começou a se lembrar de todo o seu dinheiro. E do outro lado a proposta de Jesus, nós sabemos, quem sabe os visitantes não sabem, mas é muito difícil. Porém, o que pesou mais na balança daquele jovem foi o amor aos seus bens, o amor às suas riquezas, o amor aos seus bens pesou mais naquela balança. Ele ficou, quem sabe, pensando consigo mesmo: seguir esse Jesus, eu acho que não está valendo a pena. Eu acho que não vale a pena ter que largar todo o meu dinheiro, ter que vender minha fazenda para seguir Jesus. Ele olhava para Jesus, via que Jesus não tinha nada para lhe oferecer, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha status, não tinha fama, não tinha posição. Jesus era um homem simples, nem ao menos um lugar para reclinar sua cabeça possuía. Ele não tinha muita coisa para lhe oferecer, apenas uma oportunidade. Mas ele colocou a oportunidade de Jesus na balança. O seu amor ao dinheiro pesou mais, e consigo mesmo pensou: não vale a pena seguir Jesus. E diz a Bíblia, não sou eu que digo, a Bíblia diz assim, que ouvindo esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Virou as costas para Jesus, em direção à sua fazenda, triste, consigo mesmo pensando: vender tudo para seguir Jesus não vale a pena. Abrir mão da vida que eu tenho para seguir Jesus, ser crente, o quê? Eu vou ter que abandonar isso. Mas eu vou ter que vender aquilo, mas eu vou ter que mudar isso, vou ter que deixar as minhas baladas, vou ter que deixar os meus amigos que gostam de tomar uma cervejinha, contar uma piada, o quê? Para ter que conviver com os crentes agora. Eu acho que isso não vale a pena. E triste, caminhava em direção ao amor ao seu dinheiro. E triste, não vale a pena, não vale a pena. Ele não estava apenas virando as costas para Jesus, mas ele estava virando as costas para um tempo de Deus na sua vida que se chamava hoje. Sabe por quê? Eu não encontro na Bíblia, os caros obreiros que estão aqui podem me corrigir depois, porém eu não encontro na Bíblia, depois deste encontro, desse diálogo, eu não encontro uma passagem na Bíblia que registra a conversão desse rapaz, que registra a entrega desse rapaz a Jesus, que diga assim, ó, que aquele moço que um dia voltou triste, ele pensou um pouco mais, vendeu tudo que tinha e se tornou um discípulo. Eu não encontro na Bíblia. Sabe por quê? Porque ele estava virando as costas para um tempo de Deus na sua vida que se chamava de hoje, e a porta para ele se fechou. O tempo de Deus que se chamava hoje na sua vida se fechou. Quem sabe ele até tentou vender, mas não conseguia. Quem sabe ele até tentou se desfazer, mas não conseguia mais. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus que se chamava hoje para ele havia acabado. Porém na Bíblia Sagrada, agora eu encerro, porém na Bíblia Sagrada, fica aí, meu irmão Wesley, por favor. Pedro estava de longe observando a conversa. Pedro estava distante observando aquele diálogo, e não poderia ter sido outro discípulo. E Pedro fica com uma curiosidade. Pedro vendo aquele diálogo, observando que aquele rapaz virou as costas para Jesus triste, consigo mesmo pensando: não vale a pena, não vale a pena. Os músicos já fiquem preparados aí para me ajudar, por favor. Não vale a pena. Pedro estava de olho naquele diálogo, e surge uma curiosidade no coração de Pedro, e ele não se segura.
e faz uma pergunta a Jesus. Sabe qual é a pergunta de Pedro a Jesus? Ele fala assim ao mestre, versículo 27 de Mateus 19. Pedro diz assim a Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aleluia! Que será, pois, de nós? Eu não sei, a Bíblia não registra, mas eu posso ilustrar. Pedro chama Jesus e disse: Jesus, eu vi que aquele rapaz virou as costas para a tua proposta. Ele não aceitou vender tudo o que tinha para entrar pela porta, para que se cumprisse o teu tempo, que se chama hoje na vida dele, Jesus. Eu vi que ele desprezou a oportunidade, mas nós, Jesus, e eu, Jesus, porque Pedro era assim, né? Pedro era meio metido. Pedro disse: eu, Jesus, eu tive que vender o meu barco para te seguir. Eu tive que vender os meus utensílios de pesca, os meus anzóis, a minha rede, que era a mais cara do mercado. Eu tive que vender para te seguir. Eu tive que fechar a minha empresa para te seguir, Jesus. Eu tive que abandonar os meus funcionários para te seguir, Jesus. Até a minha esposa, Jesus. Eu precisei me ausentar um pouco de casa para estar contigo, Jesus. Eu tive que deixar os meus filhinhos pequenos, Jesus, em casa, para poder te acompanhar, anunciando o reino de Deus. E para nós, Jesus, que abandonamos tantas coisas para te seguir, será que valeu a pena, Jesus? Será que valeu a pena eu ter vendido meu barco? Será que valeu a pena eu ter vendido as minhas redes? Será que valeu a pena eu ter fechado a minha empresa? Jesus responde a Pedro. Jesus se dirige a Pedro e Jesus diz assim: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar a terra. Agora prepara para dar glória a Deus. E todo aquele que tiver deixado casas, em outras palavras, barco, Pedro, redes, Pedro, empresa, anzóis, o peixe, o mar, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou irmã, ou mulher, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa de mim, Pedro, por causa do meu nome, receberás muitas vezes mais, e entrará a vida eterna. Fica de pé, por favor. Me ajuda aí, músicos. Em outras palavras, Pedro perguntou assim: será que valeu a pena, Jesus? Eu tenho que ter abandonado minha mãe, meus filhos pequenininhos, ter abandonado a minha esposa em casa. Eu vou contextualizar agora para você entender. A fim de eu ter que passar vigília na igreja, a fim de eu ter que ser crente, a fim de eu ter que estar nas consagração, em oração, nos cultos, Jesus, nos evangelismos, Jesus. Será que valeu a pena eu ter abandonado tanta coisa para ser crente, Jesus? Será que valeu a pena? Em outras palavras, Jesus diz assim para Pedro: Pedro, eu só tenho uma coisa para te dizer. Vai valer a pena, Pedro. Vai valer a pena, Pedro. Vai valer a pena, Pedro. Caminha comigo, Pedro. Vai valer a pena. Ter vendido a tua rede vai valer a pena. Ter vendido a tua empresa, fechado, vai valer a pena, Pedro. Ter rejeitado tantas coisas na tua vida, o teu tempo, Pedro. Só tenho uma coisa para te dizer: vai valer a pena. Ter aproveitado o meu tempo na tua vida, que se chama hoje, Pedro, vai valer a pena. Porque na vida vindoura tu entrarás pelos portais, tu entrarás na vida eterna. Oh Pedro, eu só tenho uma coisa para te dizer: vai valer a pena, Pedro. Levante as tuas mãos em direção aos céus agora. Nós vamos encerrar.
as tuas mãos em direção aos céus. Oh, aleluia. Levante as tuas mãos. Deus só tem uma palavra para você na noite de hoje. Se tu aproveitares o tempo dele na tua vida, que se chama hoje, ele só tem uma coisa para te dizer: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Feche os seus olhos agora. Ele está te chamando. É hoje o tempo de você me servir. É hoje o tempo de você se entregar a mim. É hoje o tempo de você se achegar a mim. É hoje. Não espere o dia de amanhã. Não espere o ano que vem. Não espere o próximo culto. A mensagem de hoje é para crentes e não crentes. O tempo de Deus na tua vida se chama hoje. É hoje que você tem que pregar. É hoje que você tem que cantar. É hoje que você tem que evangelizar. É hoje que você tem que dar glória a Deus. Não, hoje eu não estou afim de dar glória a Deus. Hoje eu não estou afim de ir no culto. Hoje eu não estou afim. Acho que eu vou dar um tempo. Acho que eu vou parar um pouco. Não! O tempo de você servir a Deus se chama hoje. Se chama agora. E nas palavras de Jesus, você não vai se arrepender, porque vai valer a pena. Feche os seus olhos. Se existe alguém entre nós que deseja aproveitar este tempo, que deseja na noite de hoje entrar por esta porta, se há alguém entre nós que ouviu a palavra no seu coração, o Espírito Santo falou: é hoje o dia de você voltar, é hoje o dia de você se entregar. É hoje o dia de você me servir. Se há alguém entre nós, eu convido você a passar aqui à frente. Eu convido você a passar aqui à frente. Eu estou sentindo uma glória de Deus entre nós. Estou sentindo uma glória de Deus entre nós. Estou sentindo uma glória de Deus entre nós.